Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui conosco. Hoje a gente mergulha no capítulo 2 da parte 3 de um clássico, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas, do Dale Carnegie. E o título já entrega bastante, olha só. Um modo certo de fazer inimigos e como evitá-lo. A nossa ideia aqui é investigar por que aquela mania de dizer "você está errado" pode ser, assim, uma péssima ideia. E, claro, ver o que o Carnegie sugere para a gente fazer diferente, tudo baseado no que está no livro mesmo. Bom, vamos lá. O Carnegie começa contando uma história interessante sobre o Theodore Roosevelt. Ele dizia que, puxa, se ele conseguisse ter certeza que estava certo 75% das vezes, já se sentiria no topo. Nossa, 75% era o Roosevelt, né? Exato. Imagina a gente, então. Ele até brinca que se alguém acertasse só 55% das vezes, podia ir para a Bolsa de Valores e ficar milionário. É verdade. Mostra como a certeza absoluta é rara, né? Pois é, então, por que essa nossa teimosia em querer provar que o outro está enganado o tempo todo? É uma ótima pergunta. E o Carnegie vai direto ao ponto. Ele diz que falar "você está errado" não importa se é com palavras, com olhar ou até o tom de voz. Uhum. É como dar um golpe direto na inteligência da pessoa, no julgamento dela, no orgulho, no amor próprio. Sim, mexe com a autoimagem, né? Exato. E qual a reação mais provável? A pessoa vai revidar, vai se defender. Dificilmente vai concordar ou mudar de ideia. Nunca. Pode usar a lógica mais perfeita do mundo, tipo Platão ou Aristóteles, mas se a sensibilidade foi ferida... Já era. A opinião não muda, a pessoa se fecha. E tem mais. Carnegie adverte. Nunca comece uma conversa dizendo eu vou te provar isso ou vou demonstrar aquilo. Péssima ideia. É como jogar uma luva na cara da pessoa, né? É quase dizer, eu sou mais esperto que você. Sim, já cria uma barreira logo de cara. Coloca o outro na defensiva antes mesmo de você começar a argumentar. Exatamente. Torna tudo muito mais difícil. E o que eu acho fascinante nisso é a psicologia por trás dessa resistência toda. Tem o autor James Harvey Robinson, que num livro chamado The Mind in the Making, ele observa uma coisa curiosa. A gente costuma ser meio negligente na hora de formar nossas crenças, sabe? Não pesquisa muito, aceita fácil. Interessante. Mas depois que a gente forma a crença, aí a gente se apaixona por ela. Fica super apegado. Defende com unhas e dentes, né? Exatamente. E ele diz que o que a gente defende não são nem tanto as ideias em si, mas a nossa vaidade que está ligada a elas. O nosso eu. A palavra meu, né? Meu time, minha casa. Minha opinião. Isso. Criticar a opinião vira um ataque pessoal, entende? Isso, totalmente. Faz muito sentido. E tem outro psicólogo importante, o Carl Rogers, que fala algo parecido no livro Tornar-se Pessoa. Ele diz que a nossa primeira reação, quase automática, quando a gente ouve alguma coisa, é julgar. Ah, sim. Isso é certo, isso é bobagem. Exato. A gente raramente para tentar entender de verdade o que aquela ideia significa para o outro, qual o ponto de vista dele. A gente já vai logo para o julgamento. Puxa, e aí a conversa não flui, né? Fica um diálogo de surdos. Pois é. Então, qual seria a saída? Se apontar o erro não funciona. O Carnegie busca inspiração em figuras históricas que já sacaram isso há tempos. Tem o Alexander Pope, que disse algo como: ensine os outros como se você não estivesse ensinando, e apresente coisas que eles não sabem como se eles tivessem apenas esquecido. Uma abordagem sutil, né? Sem confronto. Muito sutil. E Galileu, você não pode ensinar nada a um homem. Você pode apenas ajudá-lo a encontrar a resposta dentro de si mesmo. Profundo isso. Focar no processo interno da pessoa. Tem também Lord Chesterfield, aconselhando o filho. Seja mais sábio que os outros se puder, mas nunca diga isso a eles. Ótimo conselho. Mantenha a sabedoria para você, não esfregue na cara dos outros. E claro, Sócrates, né? Com a famosa frase, só sei que nada sei. A humildade como ponto de partida. É a base, né? Reconhecer a própria limitação. Inspirado por essa turma toda, o Carnegie propõe uma abordagem que ele diz ser quase mágica. Algo como, olha, veja bem, eu penso um pouco diferente, mas, sabe, eu posso estar errado. Aliás, eu me engano com frequência. E se eu estiver errado, eu quero muito corrigir isso.
Que tal a gente examinar os fatos juntos? Nossa, isso é poderoso. Conectar isso com o que a gente falou antes. Admitir a própria falibilidade é, assim, incrivelmente eficaz. Desarma a pessoa na hora, né? Totalmente. Primeiro, quebra a defensividade. Como é que você vai continuar brigando com alguém que diz, eu posso estar errado? Verdade. Segundo, tira o foco do ego. A discussão deixa de ser uma batalha para ver quem ganha e passa a ser sobre os fatos. E convida o outro a ser razoável também. Exatamente, convida a uma análise conjunta. Ninguém vai brigar com a frase, posso estar errado, vamos examinar os fatos. Muda o clima da conversa. É uma mudança de postura, né? De confronto para colaboração. Perfeito. E você sabe o que eu acho que acontece também? Quando alguém admite que pode errar, Sim. a outra pessoa se sente mais à vontade para admitir os próprios erros também, ou pelo menos para reconsiderar. Faz sentido. Tira a pressão de ter que estar certo o tempo todo. E é aí que os exemplos práticos do Carnegie ficam muito, muito bons. Eles mostram isso na prática. Ah, os exemplos são ótimos mesmo. Tem o caso do Harold Rank, um vendedor de carros Dodge lá em Montana. Ele contou para o Carnegie que ele era meio ríspido com as reclamações dos clientes. Ah, imagina o resultado. Pois é. Problema atrás de problema, cliente irritado, negócio perdido. Aí ele mudou a abordagem, depois de aprender esse princípio. Passou a dizer algo tipo: olha, nossa concessionária comete tantos erros que eu fico até sem graça. É bem possível que a gente tenha errado no seu caso. Por favor, me conta o que aconteceu. Que diferença? E qual foi a reação dos clientes? Segundo ele, foi uma transformação. Os clientes, em vez de chegarem atacando, eles se acalmavam. Sentiam que estavam sendo ouvidos, respeitados. Aí eles desabafavam a frustração e, depois disso, ficavam surpreendentemente razoáveis para encontrar uma solução. Interessante, a validação do sentimento antes de tudo, né? Exatamente. Alguns até agradeceram a compreensão e depois levaram amigos para comprar carro lá. Olha só, mostra como essa abordagem não só resolve problemas, mas pode até gerar mais negócio. Sem dúvida. Validação primeiro. Mas e o contrário? O que acontece quando a pessoa está certa, tecnicamente, mas ignora essa diplomacia toda? Aí tem o caso do advogado, o Sr. S., argumentando um caso importante na Suprema Corte dos Estados Unidos. Situação tensa, hein? Muito. Dinheiro envolvido, pressão. Aí um dos juízes fez uma pergunta sobre o Estatuto de Limitações no Almirantado, sugerindo um prazo de 6 anos. Ok. O advogado, o Sr. S., sabia que não existia esse estatuto específico no Almirantado. Ele parou, olhou para o juiz e disse, assim, bem direto: honrado juiz, não existe Estatuto de Limitações no Almirantado. Nossa. Direto ao ponto. E correto, tecnicamente. Corretíssimo. Mas qual foi o resultado? Ele mesmo descreveu depois. Um silêncio sepulcral na sala. A temperatura parece que caiu. Climão. Total. Ele percebeu na hora que tinha cometido um erro. Ele apontou o erro de um juiz da Suprema Corte na frente de todo mundo. Feriu o orgulho, né? Mesmo estando certo. Exato. Ele sentiu que, naquele momento, perdeu a capacidade de persuadir o tribunal, mesmo tendo a lei do lado dele. Complicado. Muito. Mostra que ter razão não é tudo. A forma como você comunica sua razão é crucial. Se você fosse advogado, como teria respondido? Só por curiosidade. É difícil na hora, né? Mas talvez algo mais suave, tipo: Excelência, a minha compreensão da lei do almirantado é que ela funciona de uma maneira um pouco particular quanto a prazos prescricionais, diferente de outras áreas. Se me permite, gostaria de detalhar como a jurisprudência tem abordado isso. Boa saída. Você informa sem confrontar diretamente, né? Foca em esclarecer a lei, não em corrigir o juiz. Exato, muda o foco. E essa sensibilidade com o ego alheio vale até nas coisas pequenas do dia a dia. O próprio Carnegie conta uma história pessoal. Ele comprou umas cortinas, meio caras, aí uma amiga foi visitar, soube o preço e falou na lata: nossa, que terrível, te roubaram. E qual foi a reação dele? Defesa total. Começou a justificar o preço, falar da qualidade, do tecido importado. Normal, né? Ninguém gosta de ser chamado de bobo. Pois é, mas aí, dias depois, outra amiga viu as mesmas cortinas e elogiou: nossa, que lindas, queria umas assim para minha casa. E aí? A resposta do Carnegie mudou completamente. Ele disse: sabe que, para ser sincero, acho que paguei caro demais, tô até meio arrependido. Olha que interessante, a mesma verdade, as cortinas eram caras, mas a reação dele mudou totalmente, dependendo de como a outra pessoa abordou. Exato. A crítica direta gerou a defesa.
O elogio permitiu que ele mesmo fizesse a autocrítica e admitisse o erro de ter pago caro. Isso mostra como a nossa resposta emocional está muito ligada à forma como a gente é tratado, né? Se a abordagem é gentil, a gente até se sente bem em admitir uma falha. Percebe-se um padrão claro nesses exemplos, né? Seja no atendimento ao cliente, na mais alta corte ou numa conversa sobre cortinas. Sim, a abordagem inicial define tudo. O jeito como a gente lida com a opinião do outro, principalmente na discordância, faz toda a diferença. Totalmente. O respeito pela visão do outro, mesmo que a gente discorde, parece ser a chave que abre a porta para a comunicação. A confrontação direta só tranca essa porta. E talvez o exemplo mais forte de alguém que aprendeu isso e se transformou seja o Benjamin Franklin. Ah, sim, a história do Franklin é fantástica nesse sentido. Ele, quando jovem, era conhecido por ser muito teimoso, argumentativo, adorava uma disputa. Quase insuportável, pelo que dizem, né? Parece que sim. Até que um amigo mais velho, um Quaker, chamou ele para uma conversa séria. Deu um toque bem direto. Falou algo como: "Bem, você tá impossível. Suas opiniões ofendem. Você contradiz todo mundo o tempo todo. Ninguém te aguenta mais." Nossa, que sinceridade. E continuou: "Desse jeito, você vai acabar sozinho e ignorante, porque ninguém vai querer te ensinar nada ou conversar com você." Foi duro. Imagina. E como o Franklin reagiu a essa crítica tão direta? Porque, ironicamente, foi uma crítica bem direta, né? É verdade. Mas o Franklin, sendo sábio, reconheceu a verdade naquelas palavras. Ele percebeu que o amigo tinha razão e decidiu mudar. E mudou mesmo. Radicalmente. Ele conta na autobiografia dele que criou regras para si mesmo. Primeiro, evitar contradição direta a qualquer custo. Segundo, abandonar palavras muito assertivas, tipo certamente, sem dúvida, obviamente. Interessante. E o que ele usava no lugar? Frases mais suaves, que abriam espaço para dúvida. Coisas como: eu imagino que, eu tenho a impressão que, pelo que me parece no momento. Humildade na fala, né? Exato. E quando ele discordava de alguém, em vez de refutar de cara, ele primeiro fazia um esforço para encontrar algum ponto em que a opinião do outro poderia estar certa, talvez em outras circunstâncias. Reconhecia um valor, mesmo discordando. Isso. E só depois ele apresentava a diferença de ponto de vista, tipo: mas neste caso específico me parece que a situação é um pouco diferente por causa disso e daquilo. Que habilidade. Isso não o tornou menos persuasivo, imagino? Pelo contrário. Essa modéstia na forma de falar, essa disposição aparente de considerar outro lado, tornou muito mais fácil para as pessoas aceitarem as ideias dele. Fez dele um diplomata incrível, né? Mesmo não sendo um orador brilhante formalmente falando. Exatamente. Ele se tornou um dos negociadores e diplomatas mais influentes da história americana, muito por causa dessa mudança de comunicação. Mostra o poder dessa estratégia. É uma lição em tanto, e funciona no mundo corporativo também, né? Você ia falar da Catherine Allred. Sim. A Catherine Allred, supervisora de engenharia industrial. Ela tinha um novo sistema de incentivo que queria implementar. Na primeira tentativa, ela foi para a reunião com a gerência focada em provar que ela estava certa e eles errados. Bingo, exatamente. Levou gráficos, dados, mostrou onde o sistema antigo falhava, por que o dela era melhor. E o resultado foi? Desastre. Resistência total. Ninguém quis nem ouvir direito. Ela saiu frustradíssima. Imagino. Clássico erro de abordagem. Pois é. Mas aí ela fez o curso do Carnegie, aprendeu esse princípio e tentou de novo. Dessa vez, a abordagem foi completamente diferente. Ela começou a reunião perguntando para a gerência: quais são os problemas que vocês enxergam no sistema atual? Ah, inverteu o jogo. Começou ouvindo. Exatamente. Ouviu com atenção, discutiu cada ponto que eles levantaram. Depois, perguntou: qual é a opinião de você sobre como resolver isso? Pediu sugestões deles. Deu voz a eles, né? Fez eles se sentirem parte da solução. Isso. E só então, bem sutilmente, ela começou a inserir as ideias dela, mas como sugestões, guiando a conversa de forma que eles sentissem que estavam desenvolvendo juntos a solução. Que no final era o sistema dela, ou algo muito próximo. Exatamente. O resultado? O sistema foi aceito com entusiasmo pela mesma gerência que tinha rejeitado antes. Incrível. É a diferença entre impor e cocriar.
Quando as pessoas sentem que a ideia também é delas, a aceitação é muito maior. Psicologia pura. Totalmente. E para fechar essa rodada de exemplos, tem o R.V. Crowley, vendedor de madeira. Ele tinha o mesmo problema. Vivia brigando com os inspetores de madeira que rejeitavam o material dele. Tentava provar na marra que eles estavam errados na classificação. E provavelmente vencia a discussão, mas não é guerra, né? Exato. Ele mesmo disse que muitas vezes vencia a discussão, mas a empresa perdia dinheiro, porque o inspetor não mudava a decisão e a madeira ficava lá, rejeitada. Uma vitória inútil. A famosa ganhar a batalha, perder a guerra, ou ganhar a discussão, perder o cliente. Isso aí, até que ele decidiu mudar a tática. Teve uma situação com um inspetor bem rigoroso, que tinha fama de ser duro na queda, e rejeitou uma carga inteira. E o que o Crowley fez de diferente? O oposto do que fazia antes. Em vez de discutir, ele adotou uma postura assim curiosa, amigável, chegou para o inspetor e disse que queria entender melhor os critérios para aprender e poder mandar a madeira certa da próxima vez. Fez perguntas. Buscando aprender, não confrontar. E mais, ele chegou a concordar com o inspetor em alguns pontos, disse que o inspetor estava certo em rejeitar material que não estivesse 100% dentro das especificações da empresa. Validou a autoridade e o julgamento do inspetor, mesmo discordando por dentro. Isso desarma muito. E foi o que aconteceu. A tensão sumiu na hora, o inspetor relaxou, se sentiu respeitado. E aí? Aí o inspetor começou a reconsiderar. O Crowley, com muito tato, fez algumas perguntas que levaram o próprio inspetor a pensar se não estava sendo um pouco rígido demais com aquele tipo de madeira, e até admitiu que talvez não tivesse tanta experiência assim com aquele pinho branco específico. Olha só, o próprio inspetor começou a duvidar do próprio julgamento. Exatamente. E o resultado final? O inspetor reavaliou tudo e aceitou a carga inteira. Que virada espetacular! Um pouco de diplomacia salvou o negócio. Salvou o negócio e ainda criou uma boa relação com o inspetor para o futuro. Incrível, né? Muito. E todos esses exemplos vindo de áreas tão diferentes, vendas, direito, gestão, diplomacia, vida pessoal, Sim. eles convergem todos para a mesma lição, né? Respeitar a opinião alheia, mesmo quando a gente discorda, e principalmente evitar aquela acusação direta de você está errado, é uma estratégia que funciona consistentemente. É quase um padrão universal de interação humana eficaz? Parece que sim. E a gente vê ecos disso em várias filosofias e figuras históricas. O Martin Luther King, que tentava julgar as pessoas pelos princípios delas, não pelos dele. O Robert E. Lee, que elogiou um oficial que era seu inimigo pessoal, porque o presidente pediu uma avaliação profissional, não uma opinião pessoal. São formas diferentes de separar a pessoa da opinião ou do problema, né? Exatamente. É o que Jesus dizia, concorda depressa com o teu adversário. Ou aquele rei egípcio, mais de 2000 anos antes de Cristo, aconselhando o filho, seja diplomata, isso vai te ajudar a conseguir o que você quer. Sabedoria antiga. Então, depois de analisar tudo isso, esses exemplos tão claros, qual é o princípio-chave que o Carnegie quer que a gente guarde deste capítulo? O princípio é muito direto, muito poderoso, embora, sejamos sinceros, seja um desafio colocar em prática o tempo todo. É o princípio número 2. Respeite a opinião alheia. Nunca diga, você está errado. Simples na frase, mas profundo na mudança de atitude que exige da gente, né? Exatamente. Exige humildade, empatia, controle emocional. Não é fácil, mas os resultados, como vimos, podem ser transformadores. E talvez fique aqui uma provocação para quem está nos ouvindo refletir um pouco. Como seria aquela conversa difícil, aquela que talvez esteja sendo adiada, seja no trabalho, em casa, com amigos, se o ponto de partida não fosse tentar provar quem está certo, mas sim uma abordagem como, olha, eu vejo as coisas de um jeito um pouco diferente, mas eu reconheço que posso estar enganado. Que tal a gente analisar os fatos juntos com calma? É uma boa reflexão. O que poderia mudar, né? Que portas poderiam se abrir com essa pequena mudança na abordagem inicial? Vale a pena pensar nisso. Com certeza. Bom, agradecemos demais a companhia de todos vocês nesta exploração de um capítulo tão rico e prático de como fazer amigos e influenciar pessoas. Esperamos que essa conversa tenha sido útil e enriquecedora. E esperamos que sim. E olha, ouvir e discutir essas ideias aqui ajuda muito a gente a absorver, né? Mas não substitui a leitura completa.
O livro tem muito mais nuances, mais histórias. Para quem sentir vontade de se aprofundar de verdade, o link para adquirir a obra está aí na descrição. A leitura completa é uma experiência muito transformadora. Verdade, a leitura do livro é fundamental. E se essa nossa conversa agregou algum valor, se fez pensar, considere se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito, deixe também o seu like que ajuda muito a gente a continuar trazendo esse tipo de conteúdo e ative o sininho para não perder as próximas análises. Isso aí. E podem ficar ligados, porque a gente já está preparando a análise do próximo capítulo para trazer para vocês. Nosso próximo encontro já está marcado. Até a próxima. Até lá, pessoal!